Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Lucas, no capítulo 2, dos versículos 41 ao 50. E aqui é aquele famoso trecho onde José e Maria eles vão para a religião de Jerusalém, para a tradicional festa da Páscoa dos judeus. E assim que a festa termina, eles vão voltar para a região de Nazaré, de onde eles são. E durante a viagem de volta, eles percebem que Jesus não está com eles. Eles viajavam nessa época em caravanas, né? Então era como se clãs viajassem juntos, né? E de um lugar para o outro. Então imagine você viajando com mais 40, 50 pessoas. Fica fácil você se distrair e acabar deixando alguém para trás e só perceber isso depois. Foi justamente o que aconteceu aqui, nesse caso, com Jesus. Ele era um garoto, por volta aí de 12 anos, e provavelmente ele tinha amizade com outros meninos, outros garotos da idade dele. E talvez por conta disso, José e Maria não tenham dado pela falta de Jesus na caravana. Mas aí, eles percebem que Jesus não estava com eles e voltam para procurar por Jesus. E naquele desespero típico do pai e da mãe, né, achando que perderam um filho, quando o encontram, estão preocupados e aborrecidos ao mesmo tempo. E aí Maria pergunta, né, por que você fez isso? Né? Nós estávamos desesperados procurando você, eu e seu pai. E aí Jesus dá uma resposta muito interessante. Né? Aqui na Bíblia, a mensagem, né, na versão bíblica a mensagem, diz assim: por que estavam procurando por mim? Não sabiam que eu tinha de estar aqui, ou seja, no templo, né, tratando dos assuntos do meu pai? E é interessante o trecho final, mas eles não tinham ideia do que ele estava falando. Então eles não entenderam que quando Jesus estava falando sobre tratar dos assuntos do pai dele, era justamente falar sobre as coisas de Deus, sobre a lei e os profetas ali com aqueles homens, porque Jesus estava no templo com líderes religiosos, ouvindo o que eles diziam e fazendo perguntas. E esses mestres, diz aqui o texto no versículo 47, entre o 46 e o 48, esses mestres eles estavam deslumbrados com o conhecimento e as respostas precisas de Jesus. Então veja, Jesus ele já conversava de igual para igual com esses homens a respeito da lei de Deus, das coisas sobre Deus. E esse trecho aqui traz para nós algo muito interessante. Onde é o lugar do crente? O lugar do crente o lugar do cristão é na casa do pai dele, conversando sobre os assuntos do pai dele, do seu pai, né? O cristão, ele tem um pai. Esse pai é Deus. E não existe cristão que não congrega. Não existe cristão que não vive a vivência da família de Deus. Não existe cristão se a pessoa não está dentro de uma igreja, tendo contato relacional com pessoas, aprendendo e ensinando com essas pessoas, tendo comunhão com essas pessoas, né? Tendo vivência e aprendendo, principalmente, e se reunindo com essas pessoas e adorando todos ao mesmo Deus. Então, é muito importante, né? Jesus aqui ele traz um ensino muito importante para nós. Nós temos que estar na casa do Pai, conversar sobre as coisas do Pai. Não é ser um bitolado, né? Estar na casa de Deus, viver em família, viver em igreja, não é viver de segunda a segunda dentro da igreja, como algumas pessoas fazem, infelizmente. Né? Nós temos uma vida a ser vivida, inclusive fora da igreja. Para que eu possa testemunhar e viver Cristo na minha vida, eu tenho que estar fora do ambiente de igreja. Mas é tempo na igreja com qualidade. Tempo na igreja onde nós estamos vivendo de fato com as pessoas. Não é não congregar e não é passar pela igreja como um furacão, que vem, chega 2 minutos antes do culto, sai 2 minutos depois que o culto acabou e não participa mais de atividade nenhuma. Nós temos que estar em família. É tempo de qualidade. É 1 hora num pequeno grupo
onde nós vamos crescer espiritualmente, ensinar e aprender uns com os outros. É 1h30, 2 horas, às vezes, num culto de domingo, e culto, né, uma celebração, mais depois um momento de comunhão, às vezes numa lanchonete, dependendo da sua igreja, como é a dinâmica aí, ou simplesmente conversando com alguns irmãos antes ou depois do culto. Tudo isso faz parte de uma vivência de igreja. Trabalhar junto em ministérios, né, em programas da igreja, ou seja, tempo de qualidade. Jesus não estava só no templo aqui, ele estava no templo com tempo de qualidade, conversando assuntos, aprendendo e ensinando com esses homens que ficaram deslumbrados com o seu conhecimento. Que essa lição seja aprendida por nós e vivida a cada dia mais. Deus abençoe você. Até amanhã.